Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, por esse privilégio a qual Deus nos dá, estarmos aqui reunidos, estamos nesta noite para adorar a Deus, e quero convidá-los à atenção do texto que nós lemos no início dessa reunião, quando nós temos aqui o evangelista Marcos, no seu evangelho, no seu livro, capítulo 16, trazendo aqui a expressão sobre a ressurreição. Os evangelistas, cada um, deram testemunho da ressurreição de Jesus, cada um a sua ordem, e no sentido que lemos aqui, nós encontramos Marcos, que era mais detalhista de todos os evangelistas. Se nós olharmos, ele era mais meticuloso na sua narrativa, se preocupava mais com os detalhes. Todos os evangelistas falaram da ressurreição, mas Marcos ele tem alguns pontos que são mais claros para nós compreendermos esse evento tão importante. A ressurreição, irmãos, ela é uma das doutrinas principais do cristianismo, pois, como diz Paulo à igreja de Corinto, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós cremos que Cristo ressuscitou, até porque Paulo não está lhe perguntando, ele está em dúvida, ele está afirmando de tal maneira que ele diz que a ressurreição é algo fundamental para a nossa fé. Sem ela não haveria razão de nós estarmos aqui. Nós vemos os eventos de Jesus, seu nascimento, a sua vida, as suas obras, sua morte, a sua ressurreição, ascensão. Todos esses eventos são importantes para o cristianismo, para a nossa fé. Por isso é importante. E aqui nós encontramos Marcos dando uma ênfase a esse assunto importante, que é a ressurreição. A ressurreição, ela é algo que nos traz esperança. Se falamos de morte, nos traz tristeza ou alguma preocupação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todavia, quando nós falamos da ressurreição, traz esperança, traz alegria ao nosso coração. Já havia passado o sábado, segundo o texto que nós lemos, e no primeiro dia, no sábado ainda, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Zebedeu, mãe de João e de Tiago, propuseram em seus corações em irem ungir o corpo do Mestre. E aqui nós encontramos, irmãos, a importância daquilo que nós devemos fazer. As coisas de Deus, elas acontecem na nossa vida com a parte divina e humana. Deus, ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. É importante, existe um condicional. Veja que quando Jesus encontrou aquele pai de família, que o seu filho andava ali possesso por um espírito mudo e surdo, e que o impelia na água e no fogo, este que hoje nós entendemos tinha uma epilepsia. A Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte, ele encontrou uma multidão ali, e aquela multidão na verdade estava em uma discussão. Os fariseus, os escribas, estavam ali discutindo com os discípulos de Jesus, e Jesus, quando viu aquilo, diz a Bíblia que descendo do monte, todos ficaram espantados com Jesus, ficaram em espantado por quê? Cresce os estudiosos da Bíblia, os teólogos, os comentaristas, que como Moisés, quando desceu do monte, depois de 40 dias e 40 noites, e brilhava o seu rosto ao ponto de ter que colocar um véu na sua face,
Jesus estava descendo ali, Marcos narra, no capítulo 9 do seu Evangelho, do Monte da Transfiguração, aonde a glória de Deus havia envolvido aquele lugar, e Pedro, com Tiago e João, viram ali a glória de Deus, e o próprio Pedro disse: bom é estarmos aqui. E quando Jesus vem agora encontrar-se com essa multidão no pé do monte, a Bíblia diz que eles ficaram espantados, e eu creio que também, como alguns comentaristas, que foi tamanha glória de Deus, eles viam o resplendor na face de Jesus, né? Que essa glória, ela seja real na nossa vida, que nós passemos momentos na presença de Deus, de maneira que o brilho, o fulgor da presença dele, brilhe em nós, e alguém possa olhar para nós e ver o brilho de Cristo. Veja que quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 7, e quando ele está sendo apedrejado, os homens olhando para ele, via ele como um anjo de Deus. Tamanha era a glória que envolvia a vida de Estevão. Que Deus nos ajude. Agora Jesus vê aquela multidão e ele pergunta ali para os escribas o que é que estava acontecendo. E um dentre eles, lá o pai do menino, diz ali: olha, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o libertasse, mas ocorre que os seus discípulos não puderam fazer. E Jesus então exortou ali, na verdade, aquela geração. Não foi os discípulos só, não, como alguns dizem. Alguns dizem que Jesus ali exortou somente os cristãos. Não, ele exortou a geração que ali está. E ele disse: ó geração incrédula, e ele disse para eles: tardia de coração. E aí então, depois disso, ele pergunta para o pai o que estava acontecendo. E o pai então ali diz para ele: desde a infância, o meu menino, ele tem uns ataques, hoje nós podemos dizer a epilepsia, e ora o demônio joga ele no fogo, ora joga na água, e isso tem me trazido muita tristeza, E aí ele diz: se o Senhor puder, ajuda-nos, socorre-nos. Então Jesus volta-se para ele e diz: se tu podes crer, condicional, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí mandou chamar ali o menino, diz: traze-me. E quando trouxeram, diz a Bíblia que quando Jesus chegou, anterior a isso, o demônio já se rebeliou ali, se manifestou, revolvia, e o menino rolava pelo chão. Isso porque aonde Jesus chega, não tem como, se houver a presença de um demônio, permanecer, irmãos. Jesus, aonde ele chega, não tem como. Existe uma lei na física que diz que dois corpos ou duas massas não podem estar presentes no mesmo lugar ao mesmo instante. Não tem como. Então, aonde Jesus chega, irmãos, os demônios têm que sair. E ponto. É assim, irmão. É simples assim. Aonde ele chega, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem demônio. Pode até se manifestar como aconteceu, mas manifesta para sair, irmão. E o crente não tem que fazer campanha, não tem que ficar ali fazendo nada. Não tem que fazer aqui porque esse demônio é manhoso. Para Deus não tem isso, irmãos. Onde Jesus chega, o demônio se manifesta e bate em retirada. E agora Jesus manda chamar o menino, e quando chamou, Jesus agora expulsou aquele espírito que fazia ele ficar surdo e mudo, e ainda tinha epilepsia, porque quando ele caía, ainda babava, rolava pelo chão, E agora Jesus toma o menino, depois de expulsar, o menino cai. Alguém pensa que o menino está morto, porque ele não se mexia, e Jesus toma o menino pela mão e entrega ao Pai, são e liberta. Mas o que me chama a atenção é o condicional: se tu podes crer. É a parte humana. A parte mais difícil Deus faz, irmãos. A parte mais difícil, que é o milagre, a cura, a libertação, abrir a porta, resgatar, salvar, Ele faz, irmãos. Agora, existe a parte humana. A parte humana, ela entra também no processo do milagre, irmãos.
é necessário. Veja, irmãos, que o milagre para acontecer, ele precisa, na verdade, que alguém creia. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, pois todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer primeiro. Quem diz crer? Tem que crer. Crer não é simplesmente acreditar, não. Crer é ter fé. Crer é, na verdade, ter convicção, é a certeza de que Deus pode fazer. Se tu podes crer, tudo aqui também está dentro da vontade de Deus, irmãos, não é tudo como se eu tivesse aqui o domínio, eu faço o que eu quero, não, mas tudo dentro da vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus é salvar, é libertar, é curar, é transformar, é batizar com o Espírito Santo, é levantar o homem da miséria, é fazer uma grande obra, é entrar no meio da família e destruir as forças do inimigo. A vontade de Deus é essa, irmãos. E o que nós temos que ter? Temos que crer, é só isso. É o mais simples, irmão, mas é o mais difícil. Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, não é? E por isso é que nós dizemos que o povo que tinha que ter mais fé é o povo que tem mais dificuldade de crer que Jesus pode fazer além daquilo que pensamos ou pedimos. Então veja que é necessário, irmãos, Deus ele trabalha com, na verdade, o homem. Não que ele dependa como se ele não pode fazer, ele pode, irmãos, Deus pode tudo. Quando Jesus olha para aquele homem diz para ele assim, se tu podes, não é? Se tu podes, Jesus podia falar, lógico que eu posso, rapaz, não é? Lógico que eu tenho poder, mas Jesus responde para ele com uma retórica, se você disse eu posso, e eu pergunto, se tu podes crer, se você pode crer, não é? Então veja que é necessário a parte humana. A parte humana é necessária para que Deus realize um milagre na vida de alguém. É necessário, irmãos, que no mínimo eu creia. O crer ele é importante para nós, irmãos. É importante que eu tenha fé. É importante que eu creia que Deus, ele é Deus, irmãos. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus. E sendo Deus, ele pode tudo. Se nós olharmos na Bíblia, quando Jesus está respondendo ali para aquele homem, ele podia dizer assim, olha, você perguntou se eu posso, eu vou te falar para você, eu sou o que sou, eu tenho todo o poder. Ele poderia falar isso, ele poderia dizer para Abraão, eu me apresentei dizendo, eu sou o El Shaddai. Eu significa Deus, Shaddai, poder. Eu sou o Deus todo-poderoso. Eu tenho todo o poder. Ele poderia dizer, olha, para Saraí, quando ela teve dúvida sobre o nascimento de Isaac, eu disse para ela, pode ter alguma coisa difícil para mim? Ele poderia dizer ali para aquele homem, como Isaías escreveu, o que eu ordenei ele escrever, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele poderia dizer, como Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, um dos homens mais antigos disse, e ele afirmou, eu bem sei que nenhum dos seus intentos podem ser impedidos. Então veja que Jesus ele poderia responder dessa maneira, mas Jesus ele vai dizer, se você pode crer, se você acreditar, se você crê que eu posso fazer, vai acontecer além daquilo que você pode pensar. E aquele homem, ele agora reconhece que faltava fé nele, que ele na verdade, não obstante ter ido até Jesus, ele não tinha fé suficiente, ele foi humilde. E ele então disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me a acreditar que o Senhor pode fazer. Ajuda-me. Jesus ajudou, irmãos. Ajudou de tal maneira que mandou chamar o menino veio. E ele deu ordem, o demônio saiu e o menino ficou curado. Porque trabalhou ali Deus e o homem. Deus trabalha junto com o homem. É importante isso. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que nós lemos ali, em Marcos capítulo 16, nós vamos ver isso, Deus trabalhando naquilo que o homem não pode trabalhar, naquilo que nós não podemos fazer. Se nós olharmos, irmãos, primeiro,
é importante nós vermos que quando a gente pode fazer aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. É só nós olharmos o que aconteceu ali com Marta e Maria. Quando Jesus chega ali, já era o 4º dia em que havia acontecido a morte e o sepultamento de Lázaro, já estava ali morto e sepultado. Quando a Bíblia diz que agora, a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta, Maria e Marta, tanto uma quanto a outra, questionaram o atraso de Jesus. E Jesus, ele não estava atrasado, irmãos, porque no tempo de Deus, ele estava no tempo certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é o Cronos. O de Deus é o Kairos. O nosso tem passado, presente e futuro. O de Deus é sempre presente. O passado é presente, o futuro é presente para Ele. Para Deus, irmãos, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Para Deus, 38 anos, 12 anos, 4 dias, não tem diferença nenhuma, irmãos. Ele chegou na hora certa. Mas elas estavam ali indagando, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É verdade, Jesus teria curado, e o milagre seria menor. Jesus tinha um milagre maior para fazer, e por isso o tempo era o de Deus. Por isso não chegou na hora que elas queriam, por isso não aconteceu da maneira que elas pensavam. Imagine Marta e Maria, rapaz, olha aí, já deu o dia, já deu o 4º dia, ele não veio, nós vamos sepultar o nosso irmão. E o que vão dizer depois? Sepultaram. E agora uma para outra vez, o que nós vamos dizer para as pessoas? Que o nosso amigo, aquele que nós cremos, ele não veio na hora que a gente queria. Ele não veio, irmão, ele não veio na hora que eles queriam, ele veio na hora que ele quer, ele faz da maneira que ele quer. Ele é Deus, ele age como ele quer, e agora ele vai conversar com elas, e ele entendia que elas não estavam entendendo o processo, e agora quando ele chega no final do diálogo, ele pergunta onde o puseram, e Marta diz, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, e Jesus disse para ela, Marta, Marta, eu não te hei dito que se tu creres, olha aí, condicional, se você crer, é condicional, não é? Se você crer, verás a glória de Deus, manda tirar a pedra. Jesus não podia dizer assim, pedra, sai daí, ou anjo, desce lá, tira a pedra para mim, e eu vou mandar sair para fora agora, a Lázaro. Não, Jesus ele só fez aquilo que os homens não podiam fazer. Jesus mandou tirar a pedra, e a hora que arrancaram a pedra, ele fez aquilo que Marta, Maria, Lázaro e toda aquela pessoas que estavam ali não podia fazer. Agora ele vai dar ordem, Lázaro sai para fora, e Lázaro saiu. Por quê? Porque ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Tirar a pedra era trabalho dos homens, pôr o milagre em prática era o trabalho de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus ele faz. Nós encontramos o texto agora, e aquelas mulheres, elas fizeram uma parte delas. Era o dia de sábado, já era o 2º dia, estava encerrando o dia de sábado, e elas propuseram, nós vamos amanhã, pela manhã, ainda de madrugada, nós vamos lá no sepulcro, e nós vamos ungir o corpo do mestre. E elas prepararam tudo, elas prepararam as especiarias, pegaram ali a mirra, fizeram todo aquele elemento para ungir o corpo do mestre. Elas fizeram toda a parte delas, e veja que elas fizeram tudo primeiro, para depois elas se preocuparem com a pedra. Depois que elas estão indo no meio do caminho, elas se lembram, peraí, mas tem uma pedra lá. Tem uma pedra, como é que nós vamos ter acesso ao corpo do mestre? E a Bíblia não fala aqui, irmãos, mas não tinha só a pedra, tinha lá os soldados romanos, que elas tinham que vencer para que eles pudessem permitir. Eles estavam colocados ali justamente para que ninguém tivesse acesso ao corpo do mestre. Elas prepararam tudo, fizeram a parte delas, elas não se preocuparam, irmãos, com o que ia vir pela frente. Elas estavam preocupadas em oferecer aquela oferta ao corpo do mestre.
Elas estavam preocupadas em chegar diante do Senhor. E aquele incenso, irmão, aquela oferta, aquele banho que elas iam dar ali no corpo de Jesus, era um sacrifício de adoração, era um serviço que elas iam prestar. Elas estavam fazendo toda a parte delas. E enquanto elas estavam fazendo a parte delas, enquanto elas estavam ali preparando tudo, enquanto elas estavam ali amassando as especiarias, colocando elas uma com a outra para dar o aroma certo e poder ungir o corpo do mestre, enquanto elas estavam fazendo a parte delas, Deus já estava dando ordem para o anjo, dizendo: vai lá e rola a pedra, tira a pedra, porque elas já fizeram a parte delas, elas já prepararam tudo, elas vão chegar lá, e quando elas chegarem lá, eu vou surpreender elas, porque elas já estão fazendo a parte delas. Conta a história, irmãos, que em um determinado tempo, em um determinado lugar, não chovia há muito tempo, irmãos, e os crentes, irmãos, resolveram levantar um trabalho de oração. Então juntaram ali os irmãos e falaram: tal dia, tal hora, nós vamos lá orar, nós vamos clamar ao Senhor para que Deus mande a chuva. A história conta que agora eles foram, irmão, e reuniram aqueles irmãos, e para surpresa deles chega um jovem, e ele chega com um guarda-chuva, e quando olharam e viram ele com o guarda-chuva, olharam e disseram: mas rapaz, você não está vendo que não chove há tanto tempo, e você vem com o guarda-chuva? Peraí, nós não vamos orar para Deus mandar a chuva, nós não vamos orar para Deus mandar água, e eu estou crendo que Deus vai mandar a chuva de tal maneira, que eu já vim com o meu guarda-chuva, eu já vim preparado, porque a minha parte eu tenho que fazer, eu tenho que crer, eu tenho que lançar a fé, eu vou acreditar, porque a chuva, quem vai mandar é Deus, bendito é o nome do Senhor. Aquelas mulheres foram, irmãos, e enquanto elas foram, Deus já estava trabalhando, preparando, e para surpresa delas, quando elas chegaram lá, a Bíblia diz que a pedra já estava arrolada, Jesus já não estava mais lá, ele já havia ressuscitado, já havia acontecido um milagre. É assim mesmo, irmão, é assim mesmo, irmã. Quando eu e você fazemos a nossa parte, quando eu e você entregamos para Deus o que é dele, aquilo que nós podemos fazer, irmão, aquilo que está ao nosso alcance. O que está ao meu alcance? Vir para a igreja, orar, adorar, contribuir, preparar o louvor, preparar a palavra, preparar a adoração. Isso está ao meu alcance, é o que a parte que Deus espera nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deus não espera de você nenhum milagre, Deus não espera de mim nenhum milagre, porque Ele sabe que essa fonte não é nossa, é dele, irmão. O que Ele espera é que eu e você já tenhamos saído lá de casa dizendo: tem uma grande pedra, tem um grande problema, tem uma dificuldade, eu não estou conseguindo vencer, mas eu vou preparar aqui a minha mirra, eu vou preparar o incenso, eu vou preparar a oferta, eu vou preparar tudo aqui, porque a hora que eu chegar lá, ainda que haja uma grande pedra, eu não posso mover ela, eu não posso tirar do meu caminho, mas Ele pode, Ele tem, e quando eu chegar lá com adoração, Ele vai me honrar, bendito é o nome do Senhor. O segredo, irmãos, é fazer a nossa parte. É cada um individualmente, irmão. Imagine se nessa noite cada crente, cada um de nós viéssemos aqui com um propósito dizendo assim: eu não quero saber quem está à minha direita, quem está à minha esquerda, eu vou com minha oferta, eu vou com a minha adoração, eu vou com o meu louvor, eu vou lá porque eu marquei um encontro com Jesus, eu vou lá porque eu quero ungir o meu mestre, eu vou lá porque eu quero ter um encontro com Ele, eu vou lá para adorar Ele. Não me importa o que Ele vai fazer, importa quem Ele é o Deus, Ele é o poderoso, Ele é o temente. Eu vou lá para adorar, pode ter certeza. A hora que você sai com esse propósito, Ele vai na frente, Ele abre a porta, Ele tira as cadeiras, Ele realiza milagres. Aleluia. Se tu podes crer, não adianta nada eu fazer tudo, e não acreditar. Eu preciso crer, irmãos. Se nós já cremos, nós já agradamos ao Senhor, nós já podemos louvar o seu nome. Aquelas mulheres foram contempladas por uma surpresa, irmãos. Elas foram contempladas. Ana, ela estava, na verdade, com uma angústia na alma. Era afrontada todas as vezes que encontrava com Penina, a outra mulher de Eucana, seu marido. Eucana amava mais a Ana, mas Ana era estéril. E Ana estava sofrendo com tudo aquilo, irmãos.
Ana estava sofrendo, e ela não podia mudar o quadro dela, irmãos, mas ela podia adorar, e todo ano ela subia com o marido para adorar, todo ano ela ia, e naquele ano ela estava sofrendo mais ainda, a dor era maior, irmãos, mas ela disse: eu não posso deixar de oferecer ao meu Senhor, eu vou dar a Ele um sacrifício para Ele. E quando ela chegou lá, irmãos, ela ainda foi censurada pelo sacerdote Eli, que já não enxergava direito, mas conseguiu ela balbuciar os lábios. E quando ela estava ali mexendo os lábios, ele não conhecia a Ana. E por que não conhecia? Porque havia muitas pessoas que passavam pelo templo. E quando ele viu ela mexendo lá, falou: pronto, deixar a porta do templo aberta. Entrou aí uma filha de Belial e está embriagada. E quando ele falou isso para ela, diz: ó homem de Deus, não me tenha como uma mulher de Belial. Quando eu estava preparando essa oferta aqui, quando eu estava preparando para vir até aqui, a minha alma estava angustiada, a minha alma estava batida, eu não tenho nem força para falar, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte, eu não posso deixar de adorar aquele que vive e reina para sempre, eu não posso oferecer para Ele um sacrifício que não me custe nada, eu tenho que oferecer para Ele uma coisa boa. E quando o sacerdote ouviu aquilo, ele disse: ó mulher, vá em paz e seja feito como tu crês. Para surpresa dela, ela agora levanta e ela entende que o milagre aconteceu, ela já não sai dali triste, ela sai alegre, Deus visita ela, e no tempo favorável ela concebe, ela dá luz, e agora ela volta com o menino desmamado. E ali o sacerdote pergunta: quem é esse menino? Por esse menino aqui é que eu oferecia sacrifício, por ele é que eu orava, é por ele que eu oferecia a Deus, e agora eu estou aqui oferecendo ele, como eu fiz um voto com o Senhor, de entregar ele ao Senhor, para viver todos os dias na presença de Deus. É por ele, enquanto ela adorava, enquanto ela fez a parte dela. O que Ana podia fazer? Ela só podia gemer, ela só podia chorar, ela só podia adorar, e Deus podia fazer. Deus pode fazer tudo, Deus abre milagre, Deus abre porta, Deus faz milagre, mas o que eu preciso fazer? A minha parte, a minha parte. O adorador, ele sabe qual que é a parte dele. O adorador, ele adora, não pelo que ele é, não porque ele faz, mas pelo que ele é. Ele não adora para os outros ver. Se os outros verem, ele adora, e se não ver, ele adora também, porque ele veio oferecer um sacrifício. Aquelas mulheres, de manhã bem cedo, a prioridade delas, pela manhã, antes que o sol nascesse, elas já tinham preparado tudo para dar o melhor para Deus. Se nessa noite, meu irmão, eu e você estamos entregando o melhor para Deus, pode ficar tranquilo, aquela grande pedra que está de empecilho na tua vida, aquela grande rocha que está diante de você, ela vai ser tirada no nome do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu convido a igreja a se colocar de pé, no nome do Senhor Jesus. Que eu e você, nessa noite, nós possamos, diante dessa palavra, diante da expressão dessa palavra, acreditar que quando nós fazemos a nossa parte, veja que Jesus disse assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha que coisa maravilhosa, quem crer e for batizado, condicional. Quem crer é condicional. Por que é condicional? Veja que Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Nem todos creem, mas quem crer e for batizado, primeiro é salvo. Veja que quando nós passamos a crer, nós deixamos de ser incrédulo. E deixar de ser incrédulo, irmão, é bem-aventurado. Jesus olhou para Dídimo, ou Tomé, e disse para ele, depois de dizer: eu só creio se eu tocar nas suas feridas, que foi feita nas mãos, nos pés, no seu lado. Na outra semana Jesus apareceu, e Tomé está lá, e ele chama: vem cá Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui, Deus meu e Senhor meu, porque tu me viste, tu creste, mas bem-aventurados são aqueles que não me vendo, crerem em mim. Então veja, há um benefício nessa noite. Quem crê é salvo. Quem crê, irmão, ele tem os sinais. O crente não corre atrás de sinal, irmão, não, de jeito nenhum. Eu não vivo atrás de sinal, é o contrário. A Bíblia diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão outras línguas, pegarão a serpente e comerão coisas que não lhe fará mal algum, porão as mãos
mãos sobre os enfermos e os curarão, aqueles que crerem. Quem crê, irmão, não é confundido. Quem crê, irmãos, ele tem uma vida cheia da graça. Nós cremos, irmão, não naquilo que nós vemos, nós cremos naquilo que não vemos. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele olhava para o seu corpo amortecido, ele olhava para Saraí, que estava ali, na verdade estéril, e o seu ventre amortecido, mas ele olhava e dizia, ainda que a visão mostrava que não dava, a fé levava ele a acreditar. Ele dizia, vai nascer, Deus falou, Deus não é homem, Deus é Deus, Deus vai cumprir. Ele creu contra a esperança, e no tempo determinado, a bênção de Deus aconteceu na vida de Abraão. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, faça a parte mais fácil. E qual é? É crer, acredite. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós vamos orar nesta noite, meu irmão, minha irmã. A minha parte, a tua parte nós fazemos. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz a parte dele. Deus falou para Moisés, Moisés, você vai construir o tabernáculo. Eis aqui o modelo, eis aqui a planta, eis aqui a dimensão, o material, eis aqui, olha, como você deve construir. E ele foi lá e fez, conforme Deus havia mandado ele fazer. Moisés fez a parte dele, irmão. Ele preparou, ele fez ali conforme Deus disse para ele, o átrio exterior, o santo do santo. Ele fez ali os materiais como Deus falou, a madeira que Deus falou, cobriu de ouro, fez lá, na verdade, dentro do santo, com divisão para o santo do santo, ele colocou ali o véu do templo. Ele fez tudo, fez os utensílios, fez o altar de sacrifício, a pia, ele fez ali, na verdade, a mesa da preposição, ele fez o candelabro, ele fez a arca, ele fez tudo a parte dele. Depois que ele fez toda a parte dele, Êxodo capítulo 40 vai dizer, que agora, depois que tudo que Moisés fez a parte dele, a nuvem da glória de Deus desceu sobre o arraial, desceu sobre o santuário, e eles viram o Shekinah, a glória de Deus. Faz a tua parte, meu irmão, faz a tua parte, minha irmã, façamos a nossa parte, porque a dele ele faz. Ele é Deus, ele é poderoso. Nessa noite, se você tem feito a tua parte, se prepare, porque Deus vai te surpreender. Bendito é o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, aqui está a tua igreja. Aquelas mulheres foram surpreendidas, e quando chegaram lá, o Senhor já havia arrolado a pedra. Elas foram ali agraciadas. Nesta noite, Pai, aqui está a tua igreja. É uma noite, ó Deus, de que vieram direto do trabalho, outros estão aqui, ó Pai, debaixo de luta, em meio à dificuldade. Vai removendo as pedras agora, Deus, vai tirando os obstáculos, vai tirando as barreiras, traz o milagre, ó Deus. Surpreende a tua igreja, porque a igreja é tua, o povo é teu, nós somos teus. Pai querido e amado, assim oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Que Deus em Cristo abençoe a minha vida e a tua vida. Fiquemos com essa palavra no nosso coração. Amanhã nós temos ali nosso trabalho na nossa congregação da Vila Mirante, às 19 horas com oração, 19h30 começa ali a adoração. Se esforce, vai lá oferecer o seu incenso, a sua adoração, prepare. Eu já vi coisas acontecer em lugares inexpressivos. Às vezes as pessoas querem ter lugar onde tem destaque, irmão. Não que lá seja inexpressivo, estou dizendo que é uma congregação. Eu já vi coisas maravilhosas acontecer. Então vá ali, leve o teu incenso, leve a tua adoração, leve o teu sacrifício. E quem sabe vai ser ali que você verá a glória de Deus. Amém? Sexta-feira nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus. No sábado nós temos o trabalho de manhã, no Nações Unidas. Temos ali o trabalho do evangelismo
Os irmãos que se inscreveram, não esqueçam desse compromisso ali. É um trabalho com cunho de preparação para o trabalho de evangelismo. E à noite tem o culto dos jovens, é o último culto de 2025 com a participação dos jovens. Toda a igreja está convidada a participar. O preleitor é o diácono Weber. Os irmãos já ouviram aqui, os que não ouviram, venham e certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. Domingo pela manhã nós temos a lição de número 9, vontade, o que move o ser humano. Que lições maravilhosas desse trimestre, irmãos. Antropologia, doutrina do homem, como que é bom, como é importante essas matérias para nós não confundirmos. Nós somos compostos, não tem como separar. Se tirar o lado imaterial, o homem morre, não tem como você tirar um do outro, mas nós somos compostos de 3 partes, irmãos, sendo 2, uma material e uma imaterial, e temos na parte imaterial o espírito e a alma, e nela nós temos a vontade, a evolução. Então vem aprender. Por que você não consegue vencer? A verdade, a alma tem que ser submetida ao espírito, irmão, ao espírito do homem. Não estou falando do espírito de Deus. E o espírito do homem tem que estar submetido ao Espírito Santo. E aí o homem vai viver bem. Então venha aprender. Deus tem vontade, nós também temos. Nós temos que analisar a nossa vontade. Amém? No domingo de manhã, escola bíblica dominical. Depois teremos o culto ao ar livre, irmãos. Não vai passar só se chover, irmão. Eu nem sei se está marcando chuva. Mas domingo, banda, jovens, irmãs e irmãos, nós estaremos realizando um culto evangelístico, culto ao ar livre. Amém? Toda a igreja está convidada à participação deste trabalho. E à noite nós temos o culto da família. Convide alguém não crente. Amém? Deus em Cristo abençoe. Quero agradecer pelas orações dos irmãos. Não foi fácil ficar ali, irmãos, esses dias. É verdade que estamos fazendo a obra de Deus, trabalhando todo dia na igreja lá, todo dia, trabalhando fisicamente e espiritualmente. A igreja precisava, pastor Márcio, pastor Zinaldo estão ali sobre recuperação, e estivemos ali. Mais difícil, irmãos, foi ficar longe da minha família, da minha esposa, da minha filha, bem como da igreja também. Mas a igreja aqui, irmãos, tem um cuidado de supervisão dos obreiros que estão aí. Eu sei que os irmãos sentem falta, como nós também sentimos. Quero agradecer as orações e se preparem, irmãos. Eu sou pastor do ministério e quando acontecem essas coisas a gente tem que estar à disposição. Alguém tem que ir para o sacrifício, irmãos. Amém? E Deus nos chamou para isso. Nos ajude em oração. Graças a Deus, pastor Márcio ontem já estava dando aula. Os irmãos que estão no grupo de cooperador devem ter visto lá que a gente colocou ele dando aula para alguém, irmãos, que nem falar não estava falando. Eu sei do milagre que Deus... Nós estamos acompanhando a evolução. O pastor Luciano está comigo aqui quando a gente foi para lá para, como diz os católicos, da extrema unção. Só que chegou lá e Deus falou: agora eu vou mudar o quadro dele. E mudou, e graças a Deus, irmãos, que ele está fazendo a parte dele, irmão. Ele está fazendo a parte dele, está lá, irmão. Está cheio de crente com tanta saúde, irmão. O Márcio está pesando menos de 60 quilos, irmão, 50 e poucos quilos. Não tem massa muscular nenhuma, mas está lá na igreja dando glória a Deus e aleluia. Tivemos um culto sábado lá, irmão, que foi um Pentecoste que faz tempo que eu não... Genuíno, natural, irmão, coisa linda o que Deus fez ali no sábado, Então isso eu creio que faça a sua parte, ore, busque, jejue, abandone o pecado, e eu vou fazer um milagre na tua vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Todos que foram abençoados, levanta a tua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Saudemos uns aos outros com a paz do Senhor.